Seguir, entre aspas, o comentário diário de quem entende do assunto. Daniele Hart. Por falar em conteúdo de qualidade, chega agora com Daniele Hart, em nome de Free Viagens e Turismo. Viagem para Havana e Varadeiro. Confira datas programadas e reserve a sua vaga. Richter Group, o loteamento Caminho de Colinas está em construção. Entre em contato agora com o seu corretor e garanta condições especiais. Daniele Hart, tudo bem contigo? Bom dia. Bom dia, gente. Eu estou bem. Quando a gente volta de feriadão, a gente sempre volta reabastecido, né? E volta com uma energia que é a energia vital da nossa essência. Sim. E eu trago hoje, e é sempre muito desafiador para mim, porque o Fernando começa assim, e a própria vinheta, né, de quem entende no assunto, ai meu Deus, sempre me dá uma coisinha no coração. Aumenta a responsa. Aumenta a responsa. Mas assim, o que me vale é eu conseguir entregar aquilo que eu acredito que faça sentido para a minha vida e que eu veja que faça sentido a vida das pessoas também. São as verdades que a gente vive, consome e essa transformação que a gente vem fazendo ao longo dessa jornada do viver, né? E eu escolhi, sim, a felicidade como um tema porque ela já me escolheu há um certo tempo, né? Ela já me proporcionou a felicidade te escolheu? Ela me escolheu, Fernando. Porque eu fui uma criança que tive muitas oportunidades na vida. Eu tive uma família razoavelmente estruturada, com pai, com mãe. Eu fui uma pessoa muito abençoada por ter família, por ter avós, por ter a base de valores. E às vezes a gente não se dá conta o quão a gente já é muito abençoado por tudo que a gente tem, né? Por isso que eu digo que a felicidade me escolheu. E depois de um tempo, com mais consciência, talvez com um pouquinho mais de maturidade, e a vida é esse amadurecimento, né? Eu também escolhi ela e disse, vem cá, eu acho que a gente pode fazer uma dobradinha bem legal para poder levar, então, para as pessoas um conteúdo que faça sentido, né? E que realmente venha agregar. E ao longo dessa minha caminhada de estudos e aproveitando esses dias de carnaval aí, tem vezes que eu já fui para o Carnaval do Rio, já fui para Salvador, já fui mais Fuliã, e o meu carnaval agora foi super família, assim, foi a primeira vez que a minha família de origem com a minha mãe, com meus irmãos, a gente conseguiu estarmos juntos. Meus irmãos já estão mais enraizados, já com família, não estão mais solteiros, então a gente consegue fazer com que todos fiquem juntos, né? Então foi uma delícia. Fácil. É mais fácil e as necessidades são mais parecidas agora, né? Já estamos todos na casa dos 40, então a vida já criou, vamos dizer assim, não somos... As aventuras já não nos permitem mais tanta coisa. São outras, vamos dizer assim, né? Então nós estivemos juntos, eu pude alimentar um pouquinho as minhas necessidades, né? Especialmente do amor ao aprendizado, de ler um pouco mais. Eu acompanho uma amiga, né, a Maria Júlia Wagner, que é uma psicóloga maravilhosa aqui em Lajeado. E nesses tempos ela tem um clube de livro, e ela falava muito do livro A Bailarina de Auschwitz. E na época, nesse clube de livros, eu não conseguia entrar, mas sempre ficou na minha memória aquele livro. E depois de um tempo ela falou da liberdade é uma escolha. E quando ela falou, eu disse, Maju sempre dá umas dicas legais. Peguei o livro, comecei a ler num dia, eu disse, meu Deus, eu tenho que levar para a praia, porque é aquela leitura que flui, né, e que toca o nosso coração, e é essa história que eu trago hoje para vocês. Como é que é o nome do livro? Aqui eu vou colocar, já que, né, a audiência tá muito aqui no visual também, né? Vai no sininho do YouTube. Veja, gente, tá todo sujinho, pegou água do mar, tá tudo isso é um livro de verdade, né? Esse aqui é um livro, tem cheirinho de protetor solar, né? Tá tudo certo. Mas aqui o livro é A Liberdade é uma Escolha. Ela é uma psicóloga, a Edith Eva Eggers, é uma húngara que até os 16 anos vivia numa vida normal com a família dela e eles foram deportados então para os campos de concentração. No primeiro dia que chegaram lá, os pais já foram mortos, né? E ela, aos 16 anos, se viram numa encruzilhada da vida, né? E ela sempre foi muito talentosa, ela era dançarina, né, de balé. E um dos tenentes, não lembro o nome dele, Joseph alguma coisa, Mellinger, acho que é alguma coisa assim, mas ele era conhecido como Anjo da Morte, né? Um tenente forte lá de Auschwitz, né? Sim. Ele disse para ela, dance. E ela, com toda a dor que ela tinha, legítima no coração, por ter perdido as pessoas mais importantes da vida dela, ela fechou os olhos e ela descobriu que existe uma liberdade interior. E ela se desprendeu de todos os pensamentos de dor, tudo aquilo que ela estava vivendo naquele momento, essa Edith Eggers, né?
sobrevivente dos campos de concentração, então já trazendo que o final da história é feliz, porque ela, até aos 90 e poucos anos, ela escreve esse livro, né? E traz muitas lições de vida. E naquele momento, então, ela optou por dançar, porque, aliás, ela não tinha outra escolha. Mas a escolha dela estava dentro da cabeça, na imaginação. E ela se imaginou numa ópera em Budapeste. Então ela imaginou uma música clássica fantástica e ela dançou. Ela nem sabe como ela dançou, mas ela sabe que ela performou e ela foi aplaudida e ganhou um pão. E ela pegou aquele pão com uma vontade, porque enfim, né, estava dia sem comer, pegou aquele pão e logo subiu para um espaço. E teve a generosidade de compartilhar aquele pão com outras sobreviventes, com outras mulheres que ali estavam. E aí ela começou a criar a sua relação, né, com aquelas pessoas que viviam o mesmo que ela, as mesmas dores que ela. E nesse livro, né, então ela conta tudo que ela viveu, especialmente na bailarina de Auschwitz, é que ela conta toda a história dela. Nesse da Liberdade é uma Escolha, ela fala já da sua vida pregressa, do que ela fez da vida, ela se transformou numa psicóloga aos 40 anos de vida, bom, saiu dos campos de concentração sem nada, né? Imagina. Em todos os sentidos. Aliás, ela ressignifica muita coisa. E ela fala que toda dificuldade é uma grande oportunidade para a gente desenvolver os nossos recursos interiores. É óbvio que ninguém de nós escolheria viver histórias como essa, né? Ninguém de nós quer escolher o sofrimento, ninguém de nós quer escolher o luto, morte, o que seja. No entanto, ela traz lições práticas e muito inspiradoras para a nossa vida, porque ela mostra que dentro de nós a gente pode ter a liberdade ou a prisão. E quem faz isso são os nossos mais de 70 mil pensamentos diários que nós temos. 70 mil pensamentos? 70 mil. Tu pensa 70 mil coisas por dia, Rodrigo? Veja bem, gente. E já dizia, a gente já tratou desse assunto aqui, Aristóteles já diz que a gente é o que a gente pensa, aquilo que a gente repetidamente faz. Sim, e o que mais nós fizemos no mundo se não pensar? Nós pensamos muito. Ela teve a oportunidade de aprender a viver com seus recursos internos. Num dado momento, ela diz que ela transformou, podemos dizer assim, a raiva que ela sentia, muita raiva, ódio, em compaixão. Porque ela olhava aqueles soldados vestidos com aquelas vestes, né, e pensava, mas eu posso escolher não ser soldada. Eles não podem. Eles, apesar de muitos deles não concordavam com tudo aquilo que eles faziam. A gente sabe dessas histórias. Sim. Mas eles faziam por lealdade e porque eles tinham que fazer. E ela pensou, poxa, que pena desses homens. Mas eu posso escolher ter a vida que eu quero. E ela, todos os dias, ela escolheu pela sobrevivência. Todos os dias. Mas ela disse que, por muitos momentos, ela conseguiu, apesar de viver em espaços horríveis, com muita dor, muita tristeza, muita fome, muito tudo, frio, né? Ela conseguia entrar no seu interior e lembrar de coisas incríveis que viveu na vida. E ainda, quando ela foi para o campo de concentração, gente, ela era apaixonada por um garoto. E já teve essa ruptura, né? De ela sair, 16 aninhos, né? No auge das nossas paixões. Imagine vocês aí em casa. Acreditado. Quando a gente tem 16, ou quem não tem ainda 16, vai passar por isso. Chega nos 16. Vai passar. Neles. Naquele momento lindo da vida, que tudo é paixão, tudo é sonho, e romance. Isso ter, né, romance, isso ter sido rompido, né? Mas a Edith é uma mulher muito sábia, porque ela conseguiu transformar isso que ela viveu na vida. Claro que ela buscou a psicologia também para ressignificar isso. A gente também tem que lembrar que quando a gente está vivendo momentos muito difíceis na vida e presos aos nossos pensamentos, gente, se vocês dormem com o pensamento e acordam com o mesmo pensamento, a gente tem que fazer uma avaliação. Tem algo errado. Não é natural a gente ficar sempre vivendo com os mesmos. Aliás, pode ser natural, mas não é saudável. Então, assim, a gente precisa aprender a escolher. Adulto saudável escolhe e entende que a consequência é das nossas escolhas. Um adulto não saudável, ele culpa o mundo, culpam as coisas, porque agora a gente vai começar a trabalhar porque antes não dava, porque as pessoas estavam de férias, porque agora que começa, depois do carnaval é possível trabalhar. A gente sabe que não.
Eu conversava há pouco com uma colega de vocês aqui nos bastidores, ela dizendo que delícia eu poder pensar nesse período, eu poder fazer planejamento, eu me organizar, eu não ser demandada pelo mundo em janeiro e fevereiro. E ao mesmo tempo eu consegui tirar férias, aliviar minha cabeça. Então o que a gente faz muitas vezes? A gente não tem a consciência dos nossos pensamentos. A gente começa a repetir histórias e sem pensar. É a mesma coisa que isso. Não, agora eu vou começar a trabalhar. É no automático. E que bênção a gente poder ter momentos de parada e que a gente, sim, pode levar os nossos pensamentos a outros patamares. A leitura é um exemplo. Se eu não consigo acalmar meus pensamentos, eu vou ler, eu vou ver uma história, um livro, eu vou me inspirar com uma pessoa, com um amigo para conversar. Então, a gente escolhe os nossos pensamentos. Aliás, deixa eu aproveitar, fazer um ponto aqui com relação ao livro. E que bacana, tu traz, quase toda semana já observamos, né, Rodrigo Martini? A Dani toda semana traz um livro impresso. Isso também é escolha. A gente está no modo automático, e a grande massa está no modo automático da tela. E aí proibiram o celular na escola agora, e estão vindo estudos científicos um atrás do outro mostrando os malefícios. Tem benefícios, obviamente, não sejamos hipócritas, mas os malefícios do excesso de telas, do excesso de rede social. E o que ocorre? Escolher ler um livro também é conversar consigo mesmo e ter a empatia de entender o que uma pessoa dessas passou. Agora, como é que tu vai ver isso aqui, olhando o Instagram do outro? Não tem como tu entender uma história, tu não vai ver no Instagram a história da Edith. Sem profundidade nenhuma. Isso é escolha. É escolha. E às vezes sim, gente, nem todo mundo tem ainda o hábito de leitura e a gente não nasce com o hábito implantado num chip. Ele começa doendo. Lá em casa a gente tem um exemplo, os nossos filhos não gostam de ler. E a gente está lá conversando. Por quê? Eles são resultado de uma geração tem que mostrar teste. É tudo rápido. Por exemplo, agora nas férias, eu disse ainda para o meu marido que eu fiquei muito feliz por ter a autoridade de definir o tempo de tela das crianças. Porque eles dizem assim, posso fazer um jogo? Acordava e dizia, posso jogar? Eu estava com meu sobrinho junto. E eu dizia, café? Mas eu ainda quero pensar, porque eu não tenho essa convicção. Porque assim, nós temos muito tempo pela frente, nós precisamos distribuir. Há momento de brincar, há momento de parar, de ir para o mar, para fazer um monte de coisa legal, para fazer as obrigações, fazer a leitura. Então, há tempo para tudo. E eu adorei essa posição, porque eu pensei, nossa, eu ainda tenho poder sobre os meus filhos. Poder entre aspas, assim, né? E a responsabilidade de educar. Mas é a responsabilidade. E eles chegavam para mim e perguntavam, dá agora? Eu disse, tô ainda pensando, não dá para pensar mais rápido? Não dá para pensar mais rápido. Ou seja, gente, a gente tem que dar o tempo, não entregar tudo muito rápido, deixa eles com gostinho de querer depois, porque daí o livro é o gostinho de depois, porque ele não te dá prazer imediatamente. Tu tem que começar. Entender. Aí tu não entendeu, tu tem que voltar, tu reler, e vai indo, e vai indo. Então a nossa geração, a galera dos anos 70, 80, teve ainda oportunidade, e a anterior, obviamente, teve a oportunidade de ir conquistando as coisas aos poucos, né? Não era nem uma questão de escolha nossa, era o que nós tínhamos. Hoje não, hoje é tudo muito rápido. Muito líquido. Então, essa liquidez realmente da modernidade, do Bauman aí, né? Que nos mostra que os nossos filhos são reflexo disso. Sim. Então, a gente tem que desacelerar e tem que realmente ler a história devagarinho e folhear o livro. Tem gente que usa no Kindle, tudo certo, não estou dizendo que não pode, tem telas que são mais adequadas, mas eu sempre acho que é a questão do hábito. Entrar para cá, eu uso isso aqui para algumas necessidades, coloquei o tempo, alguns já saíram do Instagram, né, já saíram das redes sociais, eu acho que é fantástico a gente ter essa coragem. Isso vai aumentar em gênero, número e grau, com certeza. Sair de rede social, desacelerar, sabe por quê? Porque as pessoas estão adoecendo. Estão ficando doentes e não estão se dando de conta, estão levando uma geração junto. Com certeza. Este é o compromisso, a obrigação nossa de perceber. A gente não está conseguindo ter consciência para escolher. E a Edith, em um dado momento, ela fala com os pacientes dela depois, que ela trabalha muito com pessoas
né, com estresse pós-traumático e tal. E mulheres que foram agredidas, que vivem em prisões, que ela diz prisões da mente, a prisão da culpa, a prisão da vergonha. Ela fala, a primeira prisão desse livro que ela traz é a prisão da vitimização. E ela muda, e a gente muitas vezes está nesse papel, né? Ah, porque não sei o quê, porque eu não posso, porque eu. E ela é genial, porque ela comenta assim, existem os sobreviventes que dizem, porque eu? E esse é a vítima. E existem os sobreviventes que olham para o futuro e dizem, e agora? Ou seja, o que eu posso fazer daqui para diante? Porque eu não sou o meu passado. A única janela para o futuro é o presente. Nós falamos muitas vezes aqui sobre isso e eu não vou cansar em repetir sobre isso, porque sim, a gente vive muitas vezes as sombras do passado, com culpa, não perdoando, etc., com a ansiedade e preocupação do futuro e esquece de viver a jornada. A jornada, que é aqui o presente. Então, excelente. Gente... A felicidade é uma escolha, a liberdade é uma escolha, uma vida boa é uma escolha. Se as outras pessoas têm uma vida boa, acreditem, vocês também podem. Mas tem que começar, e começar pequeno, com pequenos hábitos, de reduzir talvez um pouco do café, de comer alguma coisa melhor. Se eu estou com aquele peso de não perdoar, escreve para a pessoa. Se tu não tem ainda a capacidade de falar para alguém, escreva, tire esse pensamento de dentro, externe ele de alguma forma, que seja falando para uma pessoa de confiança, que seja escrevendo, que seja gravando um áudio, mas tira isso só nos adoece. Então, lembrando que às vezes, como é que vem essas emoções dentro da gente? Às vezes é de uma situação que gera uma emoção e a gente não tem controle, porque teve uma situação e me gerou algo, que gerou um sentimento, e gerou um pensamento, e gerou um comportamento. Mas muitas vezes na vida, um comportamento vem de pensamentos. E são esses que a gente sim consegue controlar. Então tem que ver que fontes é que eu estou bebendo. Se eu estou falando com pessoas que são muito negativas, que eu estou ouvindo notícias só muito negativas, ou eu estou vivendo muito das notícias do passado, das minhas dores. Ou seja, tem que verificar muitas vezes o quanto a gente não está sendo vítima da nossa vida. E um adulto de verdade... E aí vamos bater aqui, né? Um adulto de verdade, ele se responsabiliza pelas suas escolhas. E ele não vai culpar o mundo pelas coisas não darem certo. Sim, Márcio, eu não fiz os meus projetos ainda. Gente, tá na hora, tá? E eu nem vou... E não culpa ninguém. Isso aí, vamos nos responsabilizar por tudo aquilo que somos e que ainda podemos ser. E nós somos todos, gente. Eu vim, quando vocês me perguntaram como é que tu veio, gente, eu vim cheia de amor. Porque eu me reabasteci de amor. Agora a minha vida é perfeita? Não, longe. É natural não que existe. Não. E se eu falo em felicidade, eu tenho momentos difíceis? Vários. Mas eu não estou dizendo que é mais ou menos que ninguém. Eu só sei viver a vida que eu tenho, do jeito que ela é, com os recursos internos que eu desenvolvi até agora, com a resiliência, com paciência, com tolerância, e às vezes não, às vezes com reação. Mas esse com raiva. Com raiva. Mas e a Edith fala uma coisa muito linda, a gente só cura aquilo que a gente sente. Olha a frase, gente. A gente só cura o que sentimos. Se nós não temos consciência que estamos com raiva, a gente não vai curar a raiva. Se a gente não tem consciência que a gente está com medo, a gente não vai conseguir resolver essas questões de medo. Perfeito. Minha gente, então, ótimo. Assim, uma ótima semana para vocês. Muita energia para começar a semana, né? Porque ela efetivamente começa hoje, né? É verdade. Um abraço, ótimo, gente. Dani. Parabéns. Liberdade é uma escolha. Uma escolha. E a felicidade também, né? Claro. É uma sugestão do livro da nossa Daniele Hart hoje. Pausa, na sequência voltamos com o Frente e Verso.